de repente, assim, Deus vai fazer com que tudo no final dê certo. Você vai recuperar o que você perdeu, você vai ficar curado da sua doença. A Bíblia diz que isso é uma possibilidade e que Deus pode fazer isso, mas não diz que isso é uma coisa que Deus sempre faz. Mas só tem uma coisa que é certa, é a glória futura. A esperança bíblica é sempre escatológica. Nós não temos aqui nesse mundo conforto final ou suficiente. Não tem nada, riquezas, bens, saúde, amados, filhos, queridos, relações, prazeres, desfrutar das coisas boas do mundo. Nada disso pode consolar e confortar plenamente o nosso coração. Apenas Deus na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia sempre aponta para o futuro como sendo aquele momento em que você vai finalmente experimentar paz, gozo, alegria perenes. Por enquanto, nós temos que aprender a viver debaixo de sofrimento, nos alegrando no fato de que esses sofrimentos, eles são uma prova de que nós pertencemos a Cristo e que quando Cristo se revelar em glória, nós vamos participar do seu reino, enquanto que aqui nesse mundo a gente sofre. Então, essa é a segunda orientação de Pedro. Primeira, não estranhe o sofrimento, porque ele tem como objetivo provar, purificar a fé de vocês. Segundo, vocês devem se alegrar, porque os sofrimentos que vocês estão passando por Cristo são uma prova de que vocês são de Cristo. Então, se vocês sofrem com Ele, vocês também serão exaltados com Ele quando Ele vier. Terceira orientação, está no verso 14. O sofrimento que vocês estão passando é uma prova de que o Espírito de Deus está sobre vocês. Verso 14. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Eu vou começar aqui falando a respeito do que é que Pedro quer dizer com esse Espírito da glória e de Deus. A linguagem que ele usa aqui evoca na nossa mente a figura da nuvem da glória do Antigo Testamento. Primeiro porque ele diz assim, sobre vocês repousa. A nuvem da glória que acompanhou Israel no deserto, durante o dia no formato de uma coluna de fogo, numa nuvem, e à noite no formato de uma coluna de fogo, é a mesma nuvem que repousou sobre o tabernáculo, quando Moisés acabou de construir o tabernáculo no deserto e o consagrou, e é a mesma nuvem que veio encher o templo quando Salomão consagrou o templo a Deus depois de haver terminado a sua obra, a ponto de que ninguém podia entrar no templo, porque a glória de Deus repousava sobre o templo, não só repousava, mas enchia o templo como tinha enchido o tabernáculo. É a mesma nuvem que veio sobre Jesus, que veio sobre o monte, lá no alto do Monte da Transfiguração, quando os 3 discípulos viram ao lado de Jesus, Moisés e Elias, e a nuvem da glória desceu, e a voz do Pai disse, esse é meu Filho amado, obedecei a ele. É a mesma figura de repousar que descreveu lá o que aconteceu no batismo de Jesus. Eu não sei, não me recordo agora se é Lucas, que diz que o Espírito Santo, sob forma de pomba, desceu e repousou sobre ele. Então, essa linguagem aqui, sobre vocês repousa o Espírito da glória de Deus, aponta para esses momentos em que a Deus visivelmente veio sobre seu povo, ou no tabernáculo, ou no templo, ou no alto do monte, ou sobre a pessoa do seu filho, para tomar posse, para encher o seu povo, encher aquele local, a sua presença inundando tudo e todos em que ela tocava. O que Pedro está dizendo é que se você está sendo perseguido, isso é uma prova de que você está cheio do Espírito Santo. É uma prova que você está cheio do Espírito Santo. E por isso vocês são bem-aventurados, vocês são felizes. Felizes os que são perseguidos, aquele uso injuriados, né? Lembra que eu falei que até essa altura ainda não tinha morte, não é? Dos cristãos, mas tinha injúria, tinha calúnia, tinha xingamento. Então, se vocês estão sendo xingados pelo mundo por causa de Cristo,
Vocês são felizes porque isso é uma prova de que o Espírito de Deus, aquele Espírito do Antigo Testamento que aparecia sob a forma de nuvem, que desceu sobre Jesus no batismo, que apareceu no alto do Monte da Transfiguração, é o mesmo Espírito que está sobre a igreja de vocês, que está sobre vocês. Então, vocês são, na verdade, felizes. Quando a gente fala em avivamento espiritual, existe muita confusão sobre esse assunto. Geralmente o pessoal pensa que um avivamento espiritual se resume na descida do Espírito Santo ou na vinda do Espírito Santo sobre o seu povo, numa determinada igreja ou numa determinada região, às vezes países inteiros, trazendo assim uma onda de coisas extraordinárias. Sinais, prodígios, sonhos, visões, revelações, conversões em massa, retorno de crente frio, conversão de filho desviado. A gente olha assim e vê assim, é o céu na terra. Mas se você for olhar na Bíblia, o que é que representa quando o Espírito Santo desce, quando ele vem? Ou mesmo na história da igreja, você vai ver que não contaram para a gente a história toda. Porque quando os avivamentos espirituais aconteceram na história da igreja, a perseguição estourou imediatamente. A reforma protestante. Martinho Lutero descobriu que aquilo foi um avivamento espiritual. Descobriu a verdade de como o homem é justo diante de Deus. Ele foi lá no Facebook da época, que era a porta do castelo de Wittenberg, e lá ele pendurou as 95 teses, convidando o pessoal para um debate. Ali começou uma onda de perseguição muito cruel e terrível contra os protestantes que não se sujeitavam ao ensino do catolicismo romano. E, depois disso, ondas e ondas de perseguições vieram, como a morte dos huguenotes na França. Numa única noite, mataram milhares de franceses que eram crentes no Senhor Jesus, que eram protestantes por ordem das autoridades. E muitas outras perseguições. Biblicamente falando, a igreja de Jerusalém, dia de Pentecostes, Espírito Santo desce, 3.000 se converte, começa a perseguição, não demora muito, Estevão é apedrejado em Jerusalém, porque prega o evangelho diante do Sinédrio. Começa uma grande perseguição. Saulo de Tarso sai entrando pelas casas, arrastando homens, mulheres e crianças, levando para a prisão, alguns deles sendo mortos. O Espírito Santo, quando vem, quando ele age na igreja, coisas extraordinárias acontecem. E coisas ordinárias como a perseguição também. Portanto, se vocês estão sendo perseguidos porque são cristãos, se vocês estão sendo injuriados pelo nome de Cristo, vocês, na verdade, são bem-aventurados, porque isso é uma prova de que o Espírito da glória e o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Então, tenham cuidado quando vocês disserem assim, Senhor, nós queremos que Teu Espírito repouse sobre a igreja. Que o Espírito da glória nos encha. Vocês sabem o preço disso? Sabe o que é que pode acontecer se de repente o Espírito de Deus vier sobre você, sobre a igreja, e os crentes mornos e frios, de repente, tudo agora deixa de ser cinzento, tudo agora está claro, preto no branco, agora deixa de ser uma coisa distante, remota, mecânica, mas é alguma coisa que engaja a mente e o coração. Seu coração está vivo, sua fé está forte, suas emoções estão vibrando pelo Evangelho, você está desejoso de testemunhar daquilo que está acontecendo com você. Então, isso tudo vai provocar no mundo reações, porque a carne não aceita as coisas do Espírito de Deus. O homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus e não pode aceitá-las porque parecem loucura. Então, terceira orientação, se considerem felizes se vocês estão sendo perseguidos, porque isso é uma prova de que o Espírito de Deus repousa sobre vocês. O quarto ponto aqui, na verdade, é uma... Que nome eu usaria aqui? Pedro dizendo... Eu toda vez esqueço essa palavra aqui. Ele dizendo... mas ressalva. Pronto, a palavra é essa. Pedro faz uma ressalva aqui. Porque até agora ele vem dizendo o seguinte. Se você está sofrendo, dê graças a Deus, está provando a sua fé, é uma prova de que você está unido a Cristo e que o Espírito Santo está sobre você. Mas eu faço uma ressalva. Eu estou me referindo aos sofrimentos por Cristo. Não é? Verso 15. Não sofra, porém, nenhum de vós
como assassino, ladrão ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Eu sou pastor há mais de 40 anos, já encontrei muito caso de gente, irmãos, que vêm conversar comigo lá no gabinete pastoral, e eles dizem assim, me lembro de um caso específico, o cidadão chegou assim e disse, pastor, eu queria que o senhor orasse por mim, porque eu estou sendo perseguido no meu trabalho, porque eu sou crente. Né?